A verdade sobre o Titanic. 10 segredos que não querem que você saiba. Sobre o Titanic. Fala curiosos? Hoje falaremos sobre um gigante dos mares, o orgulho da engenharia naval, que afundou em sua viagem inaugural. Mas e se eu te disser que a história que te contaram sobre o Titanic está incompleta? Que existem segredos obscuros encobertos por mais de um século? Preparem-se para uma viagem no tempo, mergulhando fundo nos arquivos, relatos e teorias que cercam esse naufrágio. Apertem os cintos, porque hoje vamos revelar 10 verdades chocantes sobre o Titanic. Segredos que alguns prefeririam que permanecessem ocultos para sempre. Qual o verdadeiro motivo do naufrágio? O iceberg. Foi o único culpado? A versão oficial afirma que o Titanic afundou após colidir com um iceberg. Mas será que um simples iceberg poderia mandar para o fundo um navio considerado impossível de afundar? Documentos antigos apontam para falhas estruturais e uso de materiais de baixa qualidade. A pressa para finalizar o navio levou ao uso de aço inferior em partes cruciais do casco. Especialistas afirmam que os rebites eram fracos demais para suportar a pressão da água. Ignorando o perigo, os avisos que poderiam ter evitado a tragédia. Imagine só, você está no comando de um navio colossal, navegando a todo vapor pelo Atlântico Norte. O Titanic recebeu não um, mas pelo menos 6 avisos de icebergs antes da colisão fatal. Uma das teorias é que a tripulação estava tão confiante na imponência do Titanic, considerado impossível de afundar, que subestimou o perigo. A arrogância e a busca desenfreada por recordes de velocidade tiveram um preço altíssimo. A sombra do irmão. O Titanic e a competição acorrentada ao Olympic. O Titanic não era apenas um navio, era um símbolo de luxo e opulência, construído para ser o maior e mais moderno transatlântico da época. A rivalidade era acirrada entre a White Star Line, dona do Titanic, e a Cunard Line. A Cunard Line já dominava as rotas transatlânticas com seus navios velozes, e a White Star Line queria roubar a cena, igualzinho quando o Corinthians venceu o Chelsea no Mundial. Para isso, investiram pesado na construção de 3 navios da classe Olympic: o Olympic, o Titanic e o Britannic. Pouco antes da viagem inaugural do Titanic, seu irmão gêmeo, o Olympic, sofreu um acidente grave, colidindo com um navio de guerra britânico. O Olympic teve que voltar ao porto para reparos, um verdadeiro desastre financeiro para a White Star Line. Preparem-se para mergulhar em uma das teorias da conspiração mais intrigantes sobre o Titanic. A teoria afirma que o navio no fundo do Atlântico não é o Titanic, mas seu irmão gêmeo, o Olympic. A White Star Line teria trocado os navios para lucrar com o seguro. Reformaram o Olympic, disfarçando-o de Titanic, e afundaram o verdadeiro Titanic. Evidências incluem diferenças nas janelas e J.P. Morgan cancelando sua viagem. Coincidência? Ou será que J.P. Morgan sabia de algo que nós não sabemos? A viagem inaugural do Titanic atraiu a elite da época, incluindo milionários e membros da alta sociedade. Mas o glamour do Titanic se transformaria em uma armadilha mortal. Alguns passageiros ilustres cancelaram suas viagens no último minuto. J.P. Morgan, dono da White Star Line, alegou problemas de saúde. Henry Clay Frick desistiu por causa de um acidente doméstico. Coincidência? Intuição? Ou sabiam de algo que os outros não sabiam? Enquanto o Titanic cruzava o Atlântico em direção ao seu destino fatídico, um segredo obscuro se escondia em suas entranhas. Um incêndio. Sim, um incêndio. Ardia em um dos compartimentos de carvão do navio. Esse incêndio, que começou dias antes da partida, era de conhecimento da tripulação, mas foi mantido em segredo para não causar pânico entre os passageiros. Testemunhas afirmam que a temperatura na área do incêndio era altíssima e que os homens trabalhavam dia e noite para tentar controlar as chamas, como um boi-bumbá, tentando apagar um incêndio com um balde furado.
Especialistas acreditam que o incêndio, ignorado e subestimado, contribuiu significativamente para o naufrágio do Titanic. O aço, fragilizado pelas altas temperaturas, teria se rompido com mais facilidade no momento do impacto com o iceberg. No momento em que o sino de alerta soou no Titanic, revelando a iminente colisão com o iceberg, a tripulação se deparou com uma dura realidade. Eles não estavam preparados para lidar com uma emergência daquela magnitude. Era como se estivessem em pleno carnaval, sem saber sambar. O treinamento para situações de emergência era mínimo, e a maioria dos tripulantes nunca havia participado de um exercício de evacuação. A ordem para abandonar o navio foi dada tardiamente, e muitos passageiros, confusos e desorientados, se recusaram a entrar nos botes salva-vidas. A falta de liderança e a desorganização generalizada transformaram o que deveria ser uma operação de resgate em um salve-se quem puder, tipo um arrastão na praia em pleno domingo de sol. Luxo fatal. A escolha estética que condenou vidas no Titanic. O Titanic foi projetado para ser o ápice do luxo e da grandiosidade. Cada detalhe, cada centímetro do navio era pensado para impressionar os passageiros mais exigentes. Era como se o Cristo Redentor fosse um navio. O Titanic tinha capacidade para transportar 64 botes salva-vidas, o suficiente para todos os passageiros e tripulantes. No entanto, apenas 20 botes foram instalados no convés do navio. A justificativa? Os projetistas acreditavam que um número maior de botes comprometeria a beleza do Titanic. Eles preferiram um visual de novela das 8, sem se preocupar com a segurança. A falta de botes salva-vidas se tornou um dos fatores mais cruéis da tragédia do Titanic. Sombras no mar. O navio misterioso que ignorou os gritos de socorro do Titanic. Enquanto o Titanic afundava lentamente nas águas geladas do Atlântico, lançando ao ar seus últimos suspiros de socorro, um navio misterioso cruzava a noite a poucos quilômetros de distância. Testemunhas a bordo do Titanic afirmaram ter visto as luzes de uma embarcação se aproximando. Um raio de esperança em meio ao caos e ao desespero. Era como encontrar uma barraca de água de coco no meio do deserto. Mas, para a surpresa e o horror de todos, o navio não respondeu aos pedidos de socorro. A identidade do navio e as razões que levaram à sua omissão permanecem um mistério até hoje. Um capítulo sombrio e angustiante na história do naufrágio do Titanic. Verdades submersas. Os documentos que desapareceram e os mistérios que permanecem. O naufrágio do Titanic não apenas levou consigo a vida de mais de 1.500 pessoas, mas também afogou em mistério uma série de documentos e evidências cruciais para a compreensão da tragédia. Relatórios de navegação, registros de comunicação, plantas detalhadas do navio, tudo desapareceu como que engolido pelas águas geladas do Atlântico. Documentos importantes que somem? Parece até coisa de novela. A perda desses documentos impede que muitas perguntas sejam respondidas de forma definitiva. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelos segredos do Titanic. O que era para ser uma viagem triunfal, como um desfile de escola de samba campeã, se transformou em uma das maiores tragédias marítimas da história, deixando para trás um rastro de perguntas sem resposta e mistérios que desafiam o tempo. O Titanic afundou há mais de um século, mas os ecos dessa tragédia ainda ressoam em nossos dias. E você curioso, o que acha de tudo isso? Qual desses segredos do Titanic te deixou mais intrigado? Compartilhe suas teorias nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais mistérios históricos revelados.